muito bem-vindos ao meu canal Café com a Lê. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Andresa Munhoz. Oi, galera, muito bem com vocês? Gente, eu sou amiga da Letícia há alguns anos. Me chamo Andresa, tenho 30 anos, sou mãe de 3, casada e empresária da Charm Store Jaú. É isso aí. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da Andresa, como ela começou. Ela teve uma transição de carreira muito bacana e a gente quer compartilhar um pouco com vocês, porque assim como ela passou por algumas situações difíceis, acreditamos que você também pode estar nessa situação e sempre tem algo a melhorar, não é mesmo? Sempre tem. Andresa, para a gente começar, conta um pouco da sua história, como você começou, da onde que surgiu a ideia de você ter uma loja? Bom, na verdade, começou que eu fui mãe nova, então eu tive que aprender a trabalhar muito desde cedo, desde sempre eu trabalhei demais. E teve um dia que eu sempre tive isso em mim de abrir alguma coisa, só não sabia o quê. Então, vender roupas começou dentro de mim quando meu marido me deu o PIS dele, que a gente começou pelo PIS dele. Ele me deu o PIS dele e aí eu comecei a vender roupa e foi um sucesso. Não sei como te explicar conforme foi acontecendo, porque foi muito rápido, a Charme cresceu muito rápido. Eu escolhi o nome da loja, comecei a vender em sacola na porta da casa de todo mundo e aí deu muito certo. Aí eu abri a primeira loja na garagem da minha casa e aí lanchou. Gente, e isso é muito legal de falar, porque quando a Andresa ela começou, pra quem não sabe, eu fui modelo da loja, né? Quando ela começou, ela falou, Letícia, eu tô com uma ideia. Eu falei, que ideia? Eu vou abrir uma loja, só que eu vou começar em casa, porque eu ainda não tenho lugar, eu ainda não tenho estrutura, então eu vou começar a vender em casa. Eu falei, nossa, Andresa, bacana, né? E você vai ser a modelo. Eu falei, nossa, Andresa, eu modelo, cara. E foi muito legal porque eu acompanhei desde o início, né? Desde sempre. Foi onde começou, assim, cara, deslanchou mesmo. Eu acho que hoje a loja ela é referência, né, aqui em Jaú. Ela é. E além disso, existem algumas promoções que ela faz. As promoções elas são muito marcadas. Muito marcados pela história da Charme. As promoções são as melhores que a gente tem, porque lota, gente. Lota, lota, lota. É a loja inteira com mais de 50% de desconto e é uma loucura. É real. Essa liquidação que você faz, quantas vezes ao ano? É uma ou A duas? gente faz normalmente 3 vezes ao ano. Começo do ano, meio do ano e final do ano, que é na Black. Sim, é. E quando ela começou, eu não sei se aqui em Jaú já tinha isso, eu não conheço, mas eu lembro que ela começou com a entrega, né? Sim. Começou com a entrega, o pessoal acho que não podia ir até o local, alguma coisa assim, você cobrava a taxinha, né? Na verdade, a loja em si ela ficou marcada pelo marco da entrega. Era R$ 5 a taxinha para qualquer bairro de Jaú. E assim, a gente trabalhava muito no quesito de entrega, porque tinha muita gente que não conseguia sair do serviço, estava trabalhando. Então, ajudou demais ao público isso. E o Rafa trabalhava com a gente na época. Ele trabalhou com a gente por vários anos e foi muito maravilhoso, porque ele acompanhou também a história da Charme e cresceu demais. E entrega, tinha muita entrega. Sempre foi muita, muita entrega. Aí, conforme a loja foi crescendo, automaticamente o público começou a vir à loja e a conhecer mais a loja. Hoje a gente trabalha com entrega ainda, só que o fluxo é menos de entrega por conta do público vir mais até a loja. Então, hoje o pessoal vem muito na loja. É verdade. Eu lembro que uma vez, quando eles estavam começando, eles ainda não tinham a loja física, né? Sim. O Douglas, marido da Andresa, ele fazia as entregas pro Fazia. pessoal e você ficava em casa para você separar, né? Isso, separando os pedidos. E eu lembro que uma vez, essa história ficou muito marcada para mim, que teve uma pessoa que eu acho que pediu para separar algumas roupas e o Douglas foi até o local e disse que a pessoa demorou. Muito. E aí que a pessoa voltou e falou assim, eu não vou ficar com nada, eu não gostei, não vou ficar. Não teve alguma coisa assim? Teve, na verdade, isso aí a gente já tava no ápice da loja, era final de ano, vendia demais final do ano, eu já tava
pronta para abrir minha loja física dentro da garagem da minha casa, mas já estava pronta para abrir. E eu lembro que esse dia a gente levou todas as roupas para essa moça ver. E aí eu tava com o Douglas ficou no carro, eu fiquei lá fora esperando ela, conversei com ela e tudo, e ela não comprou nada, nada. Eu acho que esse dia me marcou muito e foi um dia que, tipo, eu parei tudo para atender ela. Eu acho que a consideração, por mais que você não tenha gostado, ou por qualquer outra hipótese, é uma cliente que dava um pouquinho de trabalho já pra gente em relação a isso. E aí me marcou muito esse dia, porque aí a partir daí eu decidi não levar mais na porta. A gente começou apenas com as entregas, a gente não esperava, né, na hora da entrega, o Rafa fazia entrega, a pessoa, se não servisse, a pessoa podia trocar, tinha 7 dias para trocas, tudo certinho. Mas a gente começou a cortar esse vínculo de ter que ficar esperando o cliente na porta da casa, porque ao mesmo tempo que alguém queria, outras pessoas também queriam automaticamente. Então, deu muito certo, isso funcionou demais, porque o público super entendeu e aí a loja cresceu ainda mais. Olha só, né? Às vezes uma coisinha que às vezes deixa a gente chateado, poxa, a pessoa ficou esperando, né? É realmente uma falta de consideração. Mas isso fez com que vocês mudassem o trajeto para que acontecesse algo melhor e que seguiu, né? O público super abraçou, as meninas super entendeu e foi um marco na história da Charme, porque aí a gente trabalhava com as entregas ainda, mas caso não servisse era assim, uns 7 dias de troca, tudo certinho. Mas a gente não esperava mais trocar. E a gente não tirava mais as mercadorias de dentro da loja, porque tinha muita gente que vinha até a loja. Então fazia falta se eu levasse para alguém, uma pessoa viesse e assim por diante. E o pessoal super entendeu e a loja cresceu ainda mais. Andresa, no meio desse trajeto, tem alguma coisa que marcou você? Sei lá, alguma coisa que você falou assim, poxa, não estava esperando que isso acontecesse e que deu uma virada de chave na parte da loja? Eu acho que do lado bom, falando, foi quando eu comecei a ter funcionário. Eu acho que me marcou muito, porque eu nunca na minha vida imaginei ter funcionário. E me marcou muito. E a loja foi crescendo muito rápido. A gente fazia bastante estratégias que davam certo. Eu mandava recebidos para blogueiras, eu fazia promoção na loja. Então isso abraçava o público, né? Então era onde a loja foi crescendo ainda mais com isso. E a minha reinauguração foi linda. Eu acho que me marcou demais a reinauguração da loja. Deu muita, muita gente. Foi um recorde de vendas. Eu nunca tinha visto vender tanto na minha vida. E foi quando a gente reinaugurou a loja. A gente fez uma reinauguração da loja. Eu lembro disso. Vocês mudaram de lugar, né? Sim, de um foi lugar muito foi legal. pro outro, pro lugar físico. Que era da garagem de casa e a gente abriu para a avenida principal da onde eu moro. A loja é grande, muito bonita. É linda. Do jeito que eu sempre quis. E aí foi lindo. É verdade. É bacana de ver aonde começou, como estava e onde está hoje, né? Sim. Eu acho que o que mais marca a Andresa hoje aqui na cidade é como ela começou, da onde ela saiu, como ela desvendou, né? Porque não é fácil você começar do zero, você ser uma empreendedora, uma pessoa onde trabalhava sempre de CLT. E a vida inteira. A vida inteira, né? E de repente, vamos abrir uma loja. Sim. Vamos abrir uma loja, vamos ver como que vai dar. Poxa, mas o meu dinheiro tá contado. Vamos tentar. Você ia semanalmente pro Brás? É isso? Assim, na verdade, como eu comecei com pouco dinheiro, na época o PIS era um salário mínimo, era 1.300 e alguma coisa. Então, eu comecei com esse dinheiro. Aí, quando eu comecei, eu tinha que vender tudo aquilo para voltar para São Paulo. Aí, então, eu vendia e voltava, vendia e voltava. Conforme a loja foi crescendo, foi tendo muitas vendas, a gente começou a ir toda semana. E aí, conforme ia entrando mais dinheiro, eu viajava com mais dinheiro, eu investi mais do que eu tirei. Eu fiquei, acho que praticamente 2 anos da loja só investindo, para depois eu começar a ver lucro. Então, a gente trabalhando dessa forma, eu acho que gerou um lado muito bacana, porque ajudou a loja a ter um financeiro legal, ter uma estrutura legal. Então, aí eu começava a ir com bastante dinheiro. Então, hoje, quando eu vou com muito dinheiro, aí a gente viaja a cada 15 dias, porque aí vem muita mercadoria. E é uma delícia. Gente, teve uma vez que a Andresa falou assim pra mim: vamos comigo no Brás? Vamos ir pra São Paulo? Aí eu falei: Andresa, o que eu vou fazer lá? Não, você só vai... menina, coisa fácil. Você vai me ajudar. Você vai me ajudar, você vai ver como que é.
Eu falei, ah, beleza, eu não tô fazendo nada. Gente, ela colocava as roupas num saco desse tamanho. E aí ela puxava com o carrinho. Sabe carrinho de feira, né? É, tipo carrinho de feira. Meu, e aí eu falava assim, Andresa, não tô aguentando mais, eu tô cansada. Era tipo 5 horas da manhã, a gente tinha rodado o Brasil inteiro. Aí ela falava assim, não, mas ainda cabe coisa. Eu falava, não cabe, Andresa. Cabe mais coisa. E vai Cabe. socando, socando. E eu, gente, gritando. E, é promoção aqui. Se você não pegar agora, depois você não vai pegar mais. É uma loucura, né? É uma loucura, é muita gente no Brás. Eu já acostumei com a loucura de São Paulo, do Brás, então assim, eu ando muito rápido lá no Brás, então eu já sei o que eu quero, já sei onde eu tenho que ir, então isso facilita muito a minha vida. Mas no começo também assustei um pouquinho, mas deu tudo muito certo, eu rodo aquele Brás de olho fechado. E hoje você se vê sem a loja? Se você, tipo assim, a loja ela anda sozinha e eu quero abrir outra coisa. Você se Não, eu vê nisso? acredito que meu foco ainda é a loja, acredito que investir mais e mais e mais sempre. E se um dia não vier a dar certo, eu estou disposta a outra coisa, a tentar outras coisas. Eu acho que a gente sempre tem que estar disposto a tentar, porque é normal você tentar, cair, levantar, dar certo, não dar certo. Isso é o normal do ser humano, é normal da vida adulta. Eu acho que a gente tem muito que tentar sim, porque Deus não coloca um desejo no nosso coração sendo que lá na frente ele já sabe que vai ser pra gente. Então, eu acho que a gente tem que tentar. Que bacana. E antes da Andresa ser empresária, é, a Andresa e eu nós trabalhávamos juntos. Nós trabalhávamos numa sorveteria. E nessa sorveteria, gente, aconteceram muitas coisas, né? Muitas. Muitas, tanto coisas boas quanto coisas assim que deixaram a gente bem marcado. E eu lembro que quando a Andresa engravidou do Davi, ela saiu do banheiro e ela falou assim pra mim, com o olho cheio de lágrimas, eu tô grávida. Aí eu falei, no meio, num puta do movimento, num sábado, eu tô grávida. Eu falei, não tá, menina, você não tá. Ela falou, eu tô grávida, eu não sei o que fazer. Né? Você lembra Foi, disso? lógico que eu lembro. E eu acho que, assim, muitas coisas aconteceram, né? Pra hoje, a Andresa, onde ela tá, ela teve que viver coisinhas difíceis, né? Pra chegar onde ela está hoje. Sim, eu acredito que a Andresa de 15 anos atrás jamais imaginaria ter o que tem, viver o que vive, ser o que é hoje, porque nem nos meus melhores pensamentos. Eu acho que o máximo que eu pensava lá atrás era, nossa, meu sonho é ter uma casinha própria. Era o maior sonho da minha vida. Financiar uma casinha pela Caixa, qualquer coisa, sabe? Mas uma casinha. Eu acho que era meu maior sonho. E eu acho que se não fosse as crianças, hoje eu não estaria aqui. Acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então eu acho que eu sofri muito lá atrás, quando eu engravidei muito nova. Fui mãe muito novinha. Então eu sofri muito, mas eu acho que me fortaleceu de uma tal forma inexplicável. Tudo que eu sou hoje eu devo a eles. Acho que é deles que vem essa força. Você tem 3 filhos, né? Tenho 3 criancinhas. Nem parece, gente. 3 criancinhas. Quantos anos criancinhas tem? A Emily foi minha primogênita, a Emily tem 12 anos, a Manu tem 11 anos e o Davi 9. É uma escadinha, Uma né? escadinha, foi um atrás do outro, gente, Foi foi um assim, ó. puxando o Então outro. vocês imaginam, novinha, sem estrutura nenhuma familiar, psicológica, e era assim. Foi muito rápido, mas eu nem sei, gente, eu nem sei como que foi. Eu sei que quando eu vi, já tinha passado por aquilo que me fez tanto chorar, tanto sofrer lá atrás. E foi gratificante, porque hoje eu olho as crianças tudo grande, não faltando nada, eu conseguindo dar de tudo. É gratificante. E tem algo assim que marcou muito você lá no passado em relação às crianças pequenas, alguma coisa que, sei lá, que hoje você fala assim, nossa, aquele dia aconteceu isso e hoje olha onde eu tô. Muitas. Tenho muitas lembranças ruins do meu passado, de quando eu fui mãe sozinha, mãe solteira. E é o medo de você não conseguir. Eu estava trabalhando na Sevilla, que era uma empresa de calçada aqui em Jaú. E aí eu já tinha filhos e tudo. E eu tinha a Emily só, e foi quando eu engravidei da Emanuele. E isso me marcou extremamente. Foi o maior marco da minha vida, foi em relação a Manu.
Me marcou extremamente. Eu me vi muito, 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 muito sozinha. Eu ia trabalhar, eu tinha muita ânsia. Então eu ia trabalhar com muita, muita ânsia. Eu passei por tudo aquilo muito sozinha. Então foi onde me marcou muito. Sofri demais na gravidez dela, porque eu estava literalmente sozinha. E isso me marcou muito. E olhando hoje para trás, eu vejo que eu fui muito forte. Eu nem sei como eu consegui. E sozinha, né? Vale Fui lembrar. sozinha. Para chegar onde você chegou, você teve que percorrer muita coisa sozinha. Fui tudo sozinha. É você ir trabalhar, é a creche ligar, e é você que tem que ir para o hospital, você tem que meter um atestado na empresa, porque você tem que cuidar do seu filho no hospital. Isso comigo aconteceu muitas vezes. E eu não tinha outra opção. Eu tinha que trabalhar, então as crianças iam das 6:30 da manhã para a van, eu colocava eles na van, eu já entrava a trabalhar, eles iam para a creche, era torcer para não ficar doente. E aí à tarde eu pagava a van para levar e para buscar, porque não tinha horário, meu horário não batia. Então o horário de volta da escola e a minha mãe ainda não estava em casa, foi onde eu tive que começar a pagar alguém para poder pegar as crianças para mim até minha mãe chegar do serviço. E minha vida foi sempre assim, sempre. Então eu recebia e eu ficava com bem pouquinho, porque eu tinha que pagar van, pagava alguém para olhar, sempre foi assim. Só que a gente tem que trabalhar porque essa fase ruim passa. Essa fase ruim, ela não é para sempre. Ela não é eterna, seu filho não vai ficar doente sempre. Isso é mais quando é bebê. E eu sofria muito em relação a isso, porque eu tinha que trabalhar. Então eu parava, saía do serviço, ia lá. Quantas e quantas vezes eu não deixava, eu não ia, tipo, a creche ligava para ir buscar, eu aguentava até 5 da tarde para mim poder sair do serviço e depois pegar a criança na creche, de lá eu ia para o hospital. De lá eu ficava a noite inteira no médico. Aí depois no outro dia eu pagava alguém para ficar com ele no outro dia e no outro dia eu ia trabalhar de novo. Sempre foi assim. É, eu passava madrugadas no hospital quando eles estavam ruins, doentes. Davi teve uma época que pegou pneumonia e sempre foi assim, sempre, desde sempre. Porque eu não tinha uma opção. Eu tinha que trabalhar. E meu trabalhar era sozinha, eu tinha que ter dinheiro, eu tinha que pagar conta, vida sozinha de mãe. Eu não tinha pensão. Era difícil. Foi muito difícil. Eu Essa época foi imagino. muito difícil. Eu acredito que muitas mulheres, né, elas se veem numa situação dessa, principalmente as mães solo, que hoje tem o nome da mãe solo. Tem a mãe solteira e a mãe solo. Sim, É, sem apoio. nenhum. E você acha que você não vai dar conta, você acha que você tá numa situação que, cara, você não vê uma saída. Você pensa, Não vê. isso não vai passar. Você acha que é o fim, você acha. Eu me perguntava pra Deus, eu me questionava, eu falava, Deus, é isso que tem pra mim? É só isso que tem pra mim? É até quando vai ser só isso? Até quando vai ser só trabalhar e não conseguir ter nada e não conseguir. Meu dinheiro mal dava pra pagar a conta. Não dava. Eu tive que morar com meus pais, então com filho, eu não tinha opção. Eu tinha que morar na minha mãe. Eu tinha um quarto, era onde eu ficava no quarto com duas crianças pequenas. E aí eu trabalhava. E aí, tipo, o que me ajudava era que eu não tinha que pagar despesa, isso e aquilo. Então isso me ajudava, porque eu não pagava despesa. Então o pouco que eu recebia, eu pagava van, pagava alguém para cuidar da criança e me virava. Aí tinha roupa, tinha remédio, tinha não sei o quê, me virava. Eu sempre me virei sozinha, com pouco. Se ficou doente, era público. Eu não tinha uma opção. Eu não tinha o poder de ter o luxo de me falar assim, nossa, eu vou pagar um médico particular. Eu não tinha essa opção, jamais. Não tinha, nem passava pela minha cabeça, porque não tinha hipótese. O dinheiro que eu tinha era para sobreviver. Então, se ficasse doente, era a Santa Casa, era o hospital de Jaú, não tinha outra opção. Eu não podia me deixar levar por eu querer dar o melhor e eu não ter, porque não era a minha vez de dar o melhor, não era. E hoje eu sou grata até nisso, porque graças a Deus eles não vão ter essa lembrança, porque eles eram pequenos. Quem tem essa lembrança sou eu, de não ter podido pagar um médico, de não ter comprado melhores roupas. Quantas vezes leite eles bebiam Aptamil? Eu não tinha dinheiro para comprar. Eu tinha que pedir na rádio. Eu pedia na rádio, eu ligava lá, olha, preciso de leite, e eu tinha que pedir leite, e eu não tinha vergonha, e eu metia a cara, e eu pedia, e eu recebia lata de lata de lata de leite, sempre foi assim. Sempre, sempre, sempre. É, roupinha, nunca que eu tinha vontade de comprar uma roupinha. Então, roupinha pra criança. Hoje, gente, eu gasto com roupa pra eles, que eu vou lá, gasto 10 mil reais em roupa pra eles, 7 mil reais.
E é gratificante demais, porque eu lembro que eu não tinha. É tanto que aqui em casa, tudo das crianças é doado. Tudo. Eu não vendo nada. Eu sempre dou tudo. Não serve, eu dou pra quem tá precisando, sempre. Mas assim, eu não tinha uma opção. Eu não tinha dinheiro para comprar uma lata de leite, que dava uma lata de leite para ser por semana. E era caro. Eu ia metade do meu pagamento, que eu ganhava o salário mínimo na época. Eu não tinha dinheiro. Então eu tinha que ir atrás de CRAS. Eu tinha que ir atrás de tudo que tinha de graça eu ia. O CRAS, eu ia tentar ir atrás do CRAS. Eu tinha que pegar leite no postinho, eu pegava leite no postinho. Eu não via a hora de ir mudando o leite deles de Aptamil, porque você ganha doação pela rádio, eu ganhava. Mas vai acabar. Você não vai ter sempre aquela doação. Não é todos os meses que você vai ter. Só que quando você tem a doação, é muitas latas. Então, chegou a época, eu até postava, chegava a postar foto no Face, que era muito, fazia pilha, assim, de lata de leite de Aptamil. E aí eu comecei a intercalar. O Davi começou a fazer 9 meses, 10 meses, eu comecei a intercalar. E eu intercalava Aptamil com leitinho, saquinho do posto. Comecei a pegar leite do posto. Para as meninas era a mesma coisa. Então eu começava a intercalar para quê? Para mim saindo do Aptamil. Aí ele passava um pouquinho de mal, a Manu também passava um pouquinho de mal. Só que mesmo assim eu ia intercalando, vai ter que acostumar, não tem outra coisa. Ou vai ter, vai ou ou vai, vai. ou vai. Então isso foi algo que marcou muito a minha vida solo. E depois, graças a Deus, essa lembrança as crianças não vão ter, que eles eram muito bebê, muito pequeno. Até 3 aninhos aí a criança não consegue lembrar tanta coisa. Então, foi algo que me marcou e que, graças a Deus, hoje minha vida é outra. Graças a Deus. Que bom. Que bom que você teve. Não, não é que foi bom que você passou, né? Eu acho que quando a gente tá numa situação difícil, o que a gente mais quer é que passe logo Nossa. e que a gente não tenha lembranças e a gente só lembre quando a gente tá numa fase melhor. Fala, nossa, passei por aquilo, mas hoje, graças a Deus, eu estou numa fase melhor. E a sensação é que é eterna. A É. sensação é que não vai passar. A sensação é que não tem como, não tô vendo fim. Eu não vejo um fim, eu não vejo uma saída ali. É sempre a mesma coisa, todo mês é a mesma coisa. Suas contas atrasadas, é você com filho pequeno, é você tendo todo o dinheiro que entra pra você, você tem que comprar as coisas para a criança, aí você atrasa outra conta, e atrasa outra conta. É assim, sempre, minha vida sempre foi assim. Eu acho que eu só me ajeitei. Aí teve uma época que, sujou o nome. O nome era o menos do meu problema, porque deixa sujar. Um dia a gente resolve. E sujei o nome, porque eu usava muito meu cartão de crédito na época. E você vai sujar o nome naquele mês, porque depois você não tem mais cartão, você não tem mais dinheiro, você não tem mais uma saída, uma escolha. Então eu fui ajeitar a minha vida. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar na sorveteria, foi quando eu comecei, na verdade a gente se equilibrou no sentido de que eu tive que morar sozinha. E aí comprava um armário, umas coisas que inclusive era seu, armário, geladeira. Comprei É seu, verdade! O comprei armário! seu. Então, tudo usado. Fiquei com móveis usados, vixe, gente, é muito, muito, muitos anos. Muitos anos. E aí minha vida começou a melhorar porque depois eu comecei a trabalhar na Dandara, que é uma fábrica de calçado em Jaú também, e de final de semana eu fazia freelance no território do calçado. Então isso me ajudou. Que aí todo o dinheiro que eu pegava no final de semana, que era R$ 70 por final de semana, 70 no sábado e 70 no domingo, então dava 140. E 140 eu pagava uma água, eu pagava força, eu adiantava geladeira. Eu tinha comprado uma geladeira nova na época, eu pagava geladeira. Eu andava a pé, carro. Gente, carro, não tinha hipótese na vida de eu imaginar de eu ter um carro. O carro era o último do último do último dos. Era distantíssimo. Exemplo, meu carro fui ter um golzinho a primeira vez porque tinha que ser quitado. Eu não tinha condição de financiar nada. Se eu financiasse um carro com R$ 500 a parcela, 600 não tinha como pagar. Eu ia andar com ele por alguns meses, depois o banco ia tomar porque eu não tinha como pagar. Então eu não tinha opção. Eu tive que juntar um dinheiro. Então foi quando a Dandara fez acordo com todo mundo e todo mundo continuou trabalhando. Foi uma época que me ajudou muito. Que eu juntei 4 mil e comprei um gol. Velho, gente, velho, um golzinho velho. Foi meu sonho. Ai, eu adorava aquele golzinho e eu dava banho no golzinho. Então, assim, foi onde me ajudou. Porque andar. Você tem noção, quando eu tava com as crianças, era a Emily pequenininha, a Manu mais bebê ainda. Andar de carro? Imagina, sem condições. Era um ônibus, você botar a bolsa aqui da criança, lugar um lencinho na cabeça da criança pra não pegar sol. Era ônibus. Minha vida sempre foi ônibus. Sempre. Não existia Uber, era ônibus. Eu vou no médico, ônibus.
Eu vou no mercado, era ônibus, com todas as crianças grudadas em mim. Era assim. Sempre foi assim. Eu não tinha uma opção de ter um carro. Eu não tinha patamar para isso, eu não tinha condição financeira nenhuma. Se eu comprasse um carro, uma moto, eu não tinha como pagar. Eu não tinha como pagar. Então isso foi algo que me marcou demais lá atrás. E quando eu comprei meu primeiro carro, aí foi só progresso. De lá, dali pra frente já abri a loja, as coisas melhorou muito e foi só sucesso. E é interessante porque quem não conhece a Andresa do passado e vê a Andresa na rede social, porque hoje em dia você tem o seu público, né? Tem. No seu Instagram, enfim. Não sabe. Não. Acha que, nossa, olha a casa que ela tem. Nossa, ela tem. Olha o que as crianças dela têm, né? Porque tem muita gente. Por eu ser um pouco mais próxima a você, então chega muito disso pra mim. Nossa, como que a Andresa conseguiu tudo isso? É. Como que a Andresa tá. Gente, a torneira da Andresa é maravilhosa. Nossa, o carro que a Andresa tá é lindo demais. Como que a Andresa conseguiu? Só que poucas pessoas sabem o que a Andresa passou lá atrás, né? Sim. O que a Andresa teve que fazer para que a Andresa de hoje pudesse desfrutar do que ela tem. Então, nossa, eu passei muito, muito, muito apertado. Uma coisa que me marcava muito era coisa boba, gente. Coisa que hoje todas as mulheres fazem, só que pra mim era sem condição alguma. Unha. Gente, era meu sonho toda semana andar com a unha bonitinha, a unha feita, fazer a unha na manicure. Eu não tinha. Se fosse R$ 30 no mês, ia me fazer falta. Eu não tinha aqueles R$ 30 pra tirar pra poder fazer unha toda semana. Ficar com a unha bonitinha toda semana, eu não tinha. Isso era fora do alcance pra mim. Então, era coisas que depois das crianças, quando eu parava pra pensar em mim, era, ixi, das últimas coisas que dava certo. Não tinha essa possibilidade. Unha pra mim era a cada 2 meses, se eu fizesse. E só. Porque não tinha condição. Mas não tinha. Não tinha condições nenhuma. Mas, Andresa, é lindo de ver, é lindo de saber. O que assim, a Andresa hoje, mãe, ela pode oferecer para os filhos dela hoje? Eu acho que o principal é o lar. Eu acho que eu tinha muito medo de. A gente passava muito apertado, a gente. Primeira coisa que a gente pagava era o aluguel. Água e força. Eram as primeiras coisas. O resto Deus dava um jeito. Porque comer, fazer despesa, isso aí, gente, pra mim era. Fazer despesa eu nem sabia o que era. Nem sabia o que era fazer despesa. Então eu ia lá e comprava o básico. A gente ia muito, comprava caixa de hambúrguer, salsicha e linguiça. Era o que era. Era o que só, dava, era o que né? dava e tinha que dar pro mês inteiro. E se não desse, eu improvisava. Eu comprava muita salada, alface, não sei o que, aquela que tinha um negócio de verdura, que era baratinho. Então, tudo tacava alface nas crianças, no povo, todos em casa. E era isso, não tinha uma condição financeira boa, a gente nunca teve. E as crianças hoje eu vejo, eles pedem, eu dou Mac, é o dia inteiro, se eles quiserem. Tipo, ai, mãe, eu quero Mac, sai da escola, eu quero Mac, ai, eu quero. Sabe, Mac, gente, se fosse lá atrás, meus filhos não iam saber o que era Mac. Não ia ter condição alguma, nenhuma. Sem condições. Era só para pagar mesmo aluguel, água força e ver o que a gente ia comer, Deus ia prover. Mas de resto, assim, graças a Deus, hoje as crianças, não só as minhas, tá, gente? Porque aqui em casa vive com criança. Toda a rua, as criançadas aqui da rua do bairro me conhecem muito, então as crianças ficam tudo aqui em casa. Eu compro esfirra para todo mundo, eu compro Mac para as crianças, não só para os meus, mas para todos eles que estiverem fora. Às vezes fica 10, 15 crianças ali fora. É gostoso. Eu pego eles, enfio no carro, vamos dar um rolê. A criançada que são alta, a criançada adora. O carro cabe todo mundo. Ai, a gente enfia um em cima do outro, mas dá certo. E a Andresa com o Douglas? Como que é a Andresa esposa do Douglas? A Andresa, esposa do Douglas, gente. A Andresa, esposa do Douglas, ela é. Eu e o Douglas sempre se deu muito bem. A gente não tem. Nossa, aquele casal que é muito ciumento, que é isso, que é aquilo. Não, a gente nunca foi. A gente sempre foi muito parceiro um do outro. Eu acho que isso agrega muito. E o Douglas nunca pegou no meu pé em relação a viajar. Eu sempre gostei muito de viajar. E às vezes ele não queria ir, eu ia com as minhas amigas, ou em relação ao trabalho.
eu ia com as minhas amigas e ele nunca pegou no meu pé em relação a isso, nem eu no dele. A gente sempre se deu muito bem. A gente cresceu muito junto, porque quando a gente se conheceu, eu acho que os dois estavam num momento muito difícil da vida, o Douglas e eu. Então a gente aprendeu muito a crescer junto, a gente cresceu extremamente junto. Bacana. Gente, o bolo, tem um bolo ali. A gente vai colocar Tá o bolo chegando. aqui, vai ficar bonitinho e daqui a pouco a gente volta. Deu muito certo a gente. E graças a Deus, é tipo, muito. Eu e ele somos muito aquele meme mesmo. Tipo, eu tenho boca pra falar com ele. Na rua eu já não tenho. E ele já não, gente. Ele tem boca pra falar com qualquer um. É verdade. Ele não pensa duas vezes, gente. O Douglas, ele é, tipo assim, um pavio curto, sabe? E ele é um homem muito bom, de um coração muito nobre. Eu sou mais ruim que ele nessa parte. De coração. Tipo, eu acho que eu sou mais razão. Ele não, ele é mais coração. Por mais ele ser mais bravo, mais nervoso, ele é muito coração. Ele não pensa duas vezes em tirar dele pra te ajudar. E eu já penso, tipo, peraí, mas a gente tem outras alternativas. Ele não quer saber o que vai ser, entendeu? Ele ajuda sem pensar. Ele é muito assim, ele sempre foi. É verdade, gente. Isso é real. Andresa, e assim, como que é a sua vida em relação? Porque a gente vê muito que você gosta de postar, né, na internet, você é blogueira, você tem os seus seguidores, você tem as pessoas que gostam de saber sobre você, Sim. que gostam de te ver na rede, compartilhando o seu dia a dia. Da onde surgiu isso? Por que você decidiu mostrar um pouco da sua vida para as pessoas? Na verdade, esse lado blogueira veio junto com a loja. Porque normalmente, quando saiu a loja, quando eu criei a loja, eu tinha que dar as caras no perfil da loja. E foi aonde eu resolvi fazer minha rede social aberta. Aí eu fiz minha rede social aberta, aí todo mundo começou a ter curiosidade de conhecer um pouco a Andresa, que não era só a empresária da Charme Store, a Andresa pessoal. Então, meu Instagram pessoal começou a ter muito seguidor. E aí a gente começou ali a ter contato com muita gente. Foi muito gostoso. Para mim foi nascendo natural, porque eu gosto de falar, né? Desde a época da escola, fala demais. Nos trabalhos, gente, quando a gente trabalhava junto na sorveteria, fala demais. Sempre foi assim. Então eu acho que só agregou, só me ajudou muito a estar sempre presente na minha rede social pessoal. E conta pra gente como que você conseguiu ter o tanto de seguidor que você tem, você teve alguma estratégia, você só botou a cara, você postava vídeo, como que você conseguiu chamar essas pessoas que você tem hoje na sua rede? Então, na verdade, foi aparecendo todos os dias, stories todos os dias. Todo mundo gosta de assistir o story de outra pessoa. Então, quando você tá no celular, você vê, vamos ver o que a pessoa tá fazendo. Você vê, é legal. Às vezes a pessoa tá. Coisa simples, coisa que a gente já faz no dia a dia. Mas você posta, entendeu? Então, eu acho que isso agregou muito. E cresceu o que eu não via. Tipo, não tive aquele, nossa, foi rápido. Então foi natural. Era meu dia a dia, eram as pessoas gostando, eram as pessoas me conhecendo pela loja. Eu acho que a loja foi o impulso primordial para mim, com a minha rede social pessoal. Eu acho que foi a loja, porque aí as pessoas queriam conhecer um pouco da Andresa, não só empresária, mas da Andresa, dona de casa. É verdade. E você lida muito com crítica? Como que funciona? Porque assim, tem pessoas que não gostam, né? Eu vejo muita gente às vezes criticando, não gosta do conteúdo, ou tem pessoas que gostam muito. Como que você lida com a parte das pessoas que fazem a crítica? Olha, na verdade, eu nunca me importei tanto com críticas, até certo ponto. Até há um tempo atrás, eu acho que foi ano passado, onde eu passei por um momento da minha vida delicado, um momento mais difícil, onde ainda eu me encontro nesse momento mais delicado, mas que hoje, graças a Deus, eu já tiro com mais tranquilidade, vamos dizer assim. Aprendi a lidar com a situação. Então, na época que aconteceu algo comigo que me marcou muito, eu lembro que me marcou demais um fake. Um fake me marcou muito, acho que foi onde mais me marcou. Só que hoje eu já não ligo mais. Hoje, se esse fake aparecer de novo, ó, um beijinho. Eu não ligo mais. Tipo, eu acho que na época eu não estava preparada, porque eu estava sofrendo com aquilo que eu estava passando. E você se deparar com você sofrendo e as pessoas te atacando, foi algo ruim para mim. Então aquilo, me apeguei naquilo. E é onde me fez mal. Então hoje não me apego mais nisso, não. Eu deixo isso pra lá.
Vamos então falar. Você aceita falar sobre esse momento delicado que você passou? Se Sim. você quer falar sobre isso, se você se sente à vontade para dizer sobre isso com a gente. Sim, sim, até porque eu já falo na minha rede social, né? Eu acho que eu fiquei um ano sem falar sobre. Pois, depois a gente supera e vamos fazer do limão que a vida nos deu uma limonada, gente. A gente tem que tentar ver o lado bom em tudo que a gente passa, mesmo nas situações difíceis. Uhum. E o que aconteceu assim que te deixou impactada com o que aconteceu? O que aconteceu para te ter te deixado mais forte? Eu acho que eu não conhecia a Andresa que eu sou hoje. Eu acho que a força que eu tive do ano passado pra cá nasceu de uma forma que eu não conhecia. Eu me vi muito sozinha. Meu marido estava respondendo a um processo e esse processo foi revogado. E foi quando aconteceu do processo ser revogado e ele ser detido. Então aí minha vida mudou, tipo, mas mudou no sentido sentimental. Eu sentia muita falta dele em casa, mudou muita coisa, tem as crianças, então tudo ficou somente pra mim. As crianças, a casa, a loja, já tinha uma vida muito corrida. Aí sem ele, triplicou, né? Então, mas graças a Deus isso foi dando certo. A cabeça e a vergonha a gente tem que deixar de lado. Eu acho que um momento difícil todo mundo passa. E deu tudo certo, tá dando tudo certo. Tenho certeza que o que Deus preparou pra mim já tá escrito. Graças a Deus que infelizmente teve que acontecer algo para que a Andresa mais forte pudesse aparecer e desaflorar aí dentro, né? Eu acho que era uma coisa que você não conhecia, era uma Não. Andresa que você nunca imaginou que você teria essa força, né, tão grande assim para superar algo tão que te marcou tanto, né? Sim, eu acho que o que eu passei ano passado foi o maior desafio da minha vida. Foi a fase mais difícil de toda a minha vida, foi a do ano passado. Na verdade, ela persiste ainda, só que no ano passado era muito recente, era muito forte pra mim, então era difícil de eu lidar com aquela situação. Hoje eu já consigo lidar com um olhar diferente, um olhar de que se aconteceu era pra acontecer e que tá nas mãos de Deus, que seja feita a vontade dele. Amém. Andresa, tem alguma coisa assim que alguma pessoa que te inspira muito, que você, quando você está nos momentos difíceis, você fala, poxa, aquela pessoa é uma pessoa onde eu me inspiro, alguém que te dá essa força? Olha, tem várias mulheres que eu me inspiro muito da minha cidade, de algo que eu gosto, das minhas amigas e tudo mais. Mas eu acredito que eu me identifico com histórias aleatórias, com histórias que não são pessoas tão conhecidas, mas às vezes eu tô na internet e aparece alguém com uma história de vida que me marca, tipo, que me faz lembrar, me faz voltar lá atrás, sabe? Eu acho que eu não tenho uma certa inspiração em uma pessoa só, eu vou me inspiro em fulano. Não, eu acho que minha maior inspiração é aqui em casa. É as crianças, eu pensar neles e fazer tudo para eles ter um futuro bom, um futuro melhor, não deixar faltar nada para eles. Então eu me inspiro, eu me cobro muito em conseguir tudo que eu sempre almejo, que o meu coração almeja, então eu trabalho muito para isso dar certo. Muito bacana. E quando você tá, sei lá, tá sozinha, tô sozinha, não tenho ninguém, o que que a Andresa gosta de fazer? Sozinha, gente. Olha, na verdade, eu tô num ramo muito gostoso ultimamente, que eu acho que foi minha terapia, que para quando aconteceu tudo o que aconteceu no passado, foi o meu porto seguro ali, me acolheu muito, foi o vôlei. O vôlei, assim, quem me conhece sabe que eu vou praticamente todos os dias no vôlei. É uma delícia. Então você conhece pessoas novas, então você faz amizade, é um ciclo totalmente de vida diferente do que eu tinha. Então é algo que mexe muito comigo, muito bom. Mas se eu estiver em casa sem fazer nada, adoro maratonar série. Vocês vão me ver aqui em casa no meu quarto maratonando série e é isso. Você gosta de ler? Ou você não gosta muito de ler? Não sou muito da leitura, Não não gosto gosta. muito não. Mas acredito que o que marcou muito a minha vida também foi a entrada para mim dos jogos na minha vida. Os jogos online. Eu acho que marcou demais a minha vida. E no meu tempo, gente, praticamente todo dia eu jogo. Todo dia, toda hora a gente tá jogando. Eu acho que foi a chave de virada principal na minha vida para mim ver uma Andresa que eu não conhecia, sabe? Aconteceu muita coisa boa no meio disso tudo que aconteceu de ruim, também aconteceu muita coisa boa.
Então, já que ela começou o assunto do jogo, né, gente, vamos falar um pouco mais do jogo. Como que funciona a parte de jogar online? Quais são os riscos que tem, né? Porque eu acredito que existe um risco aí quando você joga. O que pode vir a acontecer? Como você lida com isso? Como que é a sua vida a respeito do jogo? A respeito dos jogos, gente, jogos são jogos online que não tem garantia nenhuma de ganho. É um jogo como se você jogasse na Mega Sena, você não sabe se você vai ganhar, entendeu? Então é um dinheiro, você deposita um dinheiro na plataforma, você joga o jogo que você quiser, só que não tem uma certa garantia de jogo. Mas foi algo muito bom que aconteceu na minha vida, porque eu consegui muito com isso. Então a minha maior renda vem dos jogos. Hoje, assim, jogando, vem muito de jogar. Tipo, que é um dinheiro mais rápido, são valores altos, então eu tenho percas, muitas percas também, porque você não tem só ganho, você perde muito também. Não tem como você ganhar, mas o principal é você nunca usar um dinheiro comprometido para uma coisa que você não sabe se vai dar certo. Então, hoje eu trabalho muito como metas. Eu tenho uma meta para jogar, eu tenho uma meta para ganhar e uma meta para perder. Se eu perder o que eu tinha para perder naquele dia, eu não jogo mais. Aí é só no outro dia. E assim por diante. Às vezes dá muito, muito bom. Assim também como tem vezes que eu fico a semana inteira bem ruim, perco bastante. E a gente vai tentando dar uma equilibrada. Gente, o jogo, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem. Ele veio pro Brasil com tudo, né? Sim. Quanto tempo faz que ele tá no Brasil, você sabe? Que eu tô trabalhando com jogos tem 2 anos. Eu tô por fora, não sei quanto tempo faz que ele tá no Brasil. Eu vejo muitas pessoas que fazem, né, o divulgamento. Você também faz a parte de divulgar jogos? Faço, porque aí você tem a parte de divulgação e a parte de você também jogar. Então você trabalha nos dois quesitos. E só que não é algo que vai. Não é algo que você tem que se aprender a isso, né? Então não é algo que, tipo assim, ai, o meu salário tal, eu ganho tanto por mês por jogo. Você consegue tirar isso? Não tem como você saber porque é jogo, então não tem como saber quanto você vai fazer. Entendeu? Ontem mesmo eu ergui uma banca de R$ 500 para 15 mil. Entendeu? Foi muito rápido. Só que tem vezes que eu coloco 2 mil, 3 mil para jogar e perco tudo. Então é rápido também, entendeu? Então você não tem como saber ao certo quanto você ganhará. Mas o que você consegue é trabalhar muito na sua cabeça. Eu faço muita terapia também, que ajuda muito. Desde quando aconteceu tudo com o Douglas, eu faço terapia, que é algo que me ajuda extremamente. Então eu coloquei metas pra mim. Ah, eu tô perdendo muito, então vamos ver onde eu tô errando. Tô errando no quê? Tô errando no que se eu tô ganhando muito, eu deposito de novo pra jogar. É onde você não tem a chance de ganhar de novo. Você já ganhou. Então a gente tem que pensar em parar, em dar pausas, em dar um tempo. Então eu coloquei metas. Eu tenho meta pra ganhar, meta pra perder e meta pra jogar. Cara, e é incrível como cresceu muito isso, né? Demais. Do mesmo jeito que tem pessoas que ganham muito, tem pessoas que perdem muito, e eu acho que é importante falar isso, que não é só ganhar. Não, a perca ela existe, tá? E jogos, eles causam dependência, então as pessoas começam a ficar viciadas em jogos. Por isso que o trabalhar com metas é algo bom. E isso é algo bom não só nos jogos, para tudo na nossa vida. Se você gasta muito no seu salário, coloca metas. Olha, eu tenho metas para isso, para isso, para isso. Então corta coisas, entendeu? Então acho que metas é muito bom na nossa vida para tudo, não só nos jogos, como para tudo na nossa vida. E os jogos é um vício como bebida, como álcool, como qualquer outra coisa. E existe estratégia para esses jogos ou não? Olha, eu acredito muito que jogos eles são trabalhados muito na sorte. É igual como eram os cassinos que você joga. Só que agora é online e é no celular. Então eu acredito que a sorte é o maior fator dos jogos. Tem algumas estratégias também que eu acho que dão certo, dão super certo. Eu já ganhei com várias estratégias. Eu tenho um grupo, né, para isso também, de estratégias e tudo mais. Então é algo que a gente vai trabalhando nisso. E se você tiver a cabeça no lugar, se você der um passinho de cada vez, sem ganância, você consegue. Incrível, gente. Eu já tentei jogar. Assim, realmente perde, viu? Não adianta, você vai perder. Você também tem ganhos, mas você perde também. É real. Muita pessoa que coloca só ganho, só ganho, só ganho, pode ter certeza que tem alguma coisa ali estranha, né? Ah, não tem como você só ganhar. É jogo, gente. Ah, pra mim ter ganhado 200 mil,
uma hipótese. Eu perdi 50, perdi 20, perdi 30, entendeu? Você teve perca. Você não vai ter só ganho. Eu já cheguei a depositar 10 mil e perder os 10. Entendeu? Então, tipo assim, não é que você vai só ganhar, não tem como. Porque se fosse só ganhar, todo mundo ia jogar. Entendeu? É verdade. É jogo, então jogo não é, nunca vai ser só ganho. Também tem as percas e as percas não são baixas. Tem muita gente que perde muito, então é por isso que a gente tem que trabalhar muito com isso, no sentido de que a gente tem que ter nossas metas. Se você tiver nossas metas, se você tiver sua cabeça no lugar, o jogo é excelente. O jogo ele te ajuda muito, o jogo me ajudou, ele mudou minha vida. Graças a Deus, né? Pra melhor, tá, gente? Pra melhor, financeiramente falando. Graças a Deus, né? Andresa, e referente às pessoas, né? Eu acho que quando a gente posta algumas coisas na internet, tem pessoas que elas vêm para nos agregar, tem pessoas que vêm para nos sugar. Sim. Aconteceu alguma coisa do tipo com você, sei lá, as pessoas vieram até você só para tentar tirar algo de você? Assim, gente, na verdade isso sempre acontece, né? Mas eu não sou boba. Então eu sou muito esperta, como eu disse, o meu coração já é mais fechado para isso. O Douglas não. Então, com o Douglas já teve mais situações. Comigo, nem tantas. Comigo, quando eu vejo que a pessoa tá querendo sugar demais, meu filho, bora trabalhar. Cada um com o seu, entendeu? Então, pra mim, já é mais de boa lidar com isso. Eu não... Se eu vejo que a pessoa tá querendo algo a mais, ou que está se aproximando de mim pelo interesse, ai, tadinha, vai ficar sem o interesse, porque não vai rolar, então não vai dar certo, gente. Eu tô muito tranquila em relação a isso. Em relação a essas coisas. Eu ajudo quando eu acredito que eu tenho que ajudar. Quando eu sinto no coração de ajudar, eu ajudo. Mas fora isso, as pessoas vêm só pede. Então, eu nem abro. Se eu pedir muito, eu nem abro as mensagens. Tá certo. E seu direct é cheio? Demais. O que mais eu tenho é mensagens de ajuda. Verdade. É pedir dinheiro emprestado, é pedir dinheiro pra carro, é pedir dinheiro pra comprar terreno. É babado. Pra comprar terreno? É babado. Não Babado. acredito, pra comprar terreno. Falei, amor, me fala que eu também quero. Me empresta também. Mas, eu tô passada. Mas assim, isso acontece muito, né? É diferente quando você ajuda uma pessoa que realmente está precisando, está passando por uma necessidade, por uma doença, a família tá sem nada. Eu já ajudei muitas pessoas assim. E também nem posto, porque eu não gosto. Quando eu ajudo, eu não gosto de ficar postando. Mas, assim, quando a pessoa começa a pedir dinheiro pra ir, gente, não tem como. Nem se eu quisesse ajudar todo mundo, eu ia conseguir. Ninguém consegue, gente, ajudar todo mundo. A gente ajuda conforme a gente pode. Tá certo. E na medida que eu posso, eu faço. Que bom. Gente, e vocês pediram, né, algumas perguntas, vocês mandaram algumas perguntas. Tá disposta a responder as perguntas? Claro que sim! Ela não sabe, tá, gente? Quais foram as perguntas? Ela perguntou pra mim, eu falei, não vou te falar, porque o legal é chegar lá na hora. Ai, dá até medo. Claro que teve muitas, então a gente selecionou algumas, não dá tempo de colocar todas. Então eu vou... eu vou começar aqui. Ah, Deus! Vamos ver qual que vai ser a primeira. Andresa, como é a sua relação com a sua... Você é madrinha, né? Minha filhada. A sua primeira filhada. Minha primeira filhada. Como que é a sua relação com ela? Gente, a TT, eu amo a TT, eu amo ela. A minha história e a da mãe dela, a Marina fez parte da Charm Store, ela trabalhou pra mim, foi minha primeira funcionária. Eu tive um amor muito grande por ela, um carinho, tenho até hoje. E ela trabalhou comigo na loja por muitos anos. E ela engravidou da Maitê, ela deu a Maitê pra mim, o Douglas Cedinho, da Maitê. E é claro que a vida dela também mudou em relação aos jogos. Então ela teve uma vida, ela é uma mulher totalmente estruturada hoje, também financeiramente falando. Então ela não precisava mais trabalhar na loja. Então é normal ela ter a vida dela, eu ter a minha, mas não que isso signifique que a gente não tenha contato, jamais. Eu mando mensagem pra Marina, ela me liga de vídeo pra saber da Maitê, eu ligo de vídeo pra saber da Maitê também. A Maitê dorme aqui em casa. Eu sempre que posso pego ela e assim a gente vai. É tanto que vai ter a festa dela que vai ser babado, vai ser linda. Ai, gente, ela é uma princesa. Ela é maravilhosa. Ela é linda demais, aquela menina, desde nenezinha, ela é linda demais. E eu acho que quando a gente é madrinha a primeira vez, a gente nunca esquece. Tipo assim, me marcou, gente. Eu chorei demais quando a Marina me deu a Maitê pra ser verdade. Eu chorei muito, muito, muito. Porque eu amo muito a Marina, eu amo a TT mais ainda. Então, ela faz parte da minha vida.
E tudo que tem em casa, ela vem, as crianças adoram, ela brinca, ela quer entrar na piscina e dá tudo certo. Bom, a pergunta que fizeram aqui pra mim. Você já foi corna? Ai, meu Deus do céu. Gente, assim, ó, eu nunca peguei, né? Eu nunca peguei, porque eu não sou um tipo de pessoa que sou fissurada nisso, tá, gente? Eu não fico em cima pra querer saber, descobrir, pegando celular. Não, eu não sou. Eu sou muito zen em relação a isso. É claro também que o Douglas nunca vai virar pra mim e falar assim, não, traí você sim. Não, jamais. Ele não vai falar isso pra mim. Mas eu nunca peguei nada dele. Eu não tenho algo pra falar, nossa, ele me dava trabalho, ele chegava de madrugada, ele sumia. Por que não, gente? Ele tava sempre em casa. Ele estava sempre com as coisas dele, eu com as minhas. Então, eu não tenho muito tempo para ficar atrás de, ai, fui corna, ai, será que sou corna ou não sou corna? Não, isso aí não me afeta, não. Ah, que bom. Até porque, né, gente? Gente, a vida adulta, ela requer outras coisas, gente. Você imagina só, a pessoa, ela quer saber de fazer dinheiro. Acho que a que vier, que se caso tivesse, o que ela pegaria seria o quê? Um restinho, né? Então, na verdade, é porque assim, gente, eu sempre fui tão focada na loja, no trabalho, na minha vida financeira, que tipo, o Douglas nunca me deu trabalho pra pensar, ah, ele tá com fulana, ou ele tá te traindo com ciclana. Não, nunca tive esse lado, sabe? Essa preocupação sempre foi, pra mim, a menos pior, porque eu nunca tive algo pra reclamar em relação a isso. Por que seu marido foi preso? Então, ele estava respondendo a um processo e esse processo foi revogado. É onde ele foi detido pelo processo ter sido revogado. Então a gente já está com todas as providências, vai dar tudo certo se Deus quiser. E se Deus quiser, em breve ele está aqui com a gente de novo. Tá certo, vamos lá, foi mais um aqui. Bom, essa aqui eu acho que é mais para você dar a sua opinião. Andressa, como você começou com a loja? A pessoa está pensando em abrir uma loja também, só que ela fica em outro estado. Ela quer saber se fica acessível, se vale a pena ela viajar do estado dela para poder vir comprar roupa e vender online. O que você acha sobre isso? Olha, eu acredito que as pessoas têm uma ideia do Brás como tudo muito, muito, muito barato, a R$ 2. E não é, tá? Não é. São peças mais baratas, ok, mas também não são preços extraordinários de barato, barato, barato. Principalmente peças boas de qualidade. Um poliamida, um jeans de alta qualidade. Então, não é que você vai pagar muito barato, mas você vai conseguir ter lucro, vai conseguir trabalhar em cima da peça sim. Então, eu acredito que dá certo sim. Mas ela ter a coragem e a disposição de vir meter a cara, que tudo dá certo. Eu sou prova viva. Se você não meter a cara, você não sabe se vai rolar ou não. Então a gente tem que tentar. E você já se apaixonou por alguém mais novo? Não, eu não gosto de ninguém mais novo que eu. Gente, eu não gosto. Eu gosto de homem mais velho. Eu nunca. Ai, novinho, bonitinho. Gente, bonitinho, eu não vejo graça. Não vejo graça. Eu nunca vi graça nem na minha adolescência ou quando eu era solteira. Não é algo que me interessa. Ai, bonito, bonitão, não me atrai, não. Eu gosto de homem mais maduro, mais velho. O Douglas, que nem, ó, eu tenho 30 anos e meu marido, ele tem 33. Ele vai fazer 34. Então, tipo assim, é uma idade, eu acho que ótima pra gente. A gente tá na mesma idade, eu gosto de pessoas assim. As meninas, elas são fruto do seu casamento com o Douglas ou elas são fruto de outro relacionamento? Quando eu conheci o Douglas, eu já tinha minhas duas meninas, né? Então, eu conheci o Douglas, a gente casou, eu tive o Davi e a gente tá junto até hoje. Ele trata as meninas como filha dele, a gente tem uma vida totalmente estável. Ele é um cara muito bom em relação a isso, tenho zero problema com elas e ele. Muito pelo contrário, as meninas é apaixonada nele, elas gostam muito dele. Ele dá de tudo pra elas, dá mais que eu, tá? Ele dava sempre mais que eu. Se elas pedissem, ela ia pedir pra ele, tá, gente? Não pedia pra mim, não. Elas pediam mais pra ele do que pra mim. Mas deu tudo certo. Pra fechar, né? Vamos fechar aqui. Mandar um elogio pra você. Ai, que delícia! Andresa, você me inspira como mãe e como mulher. Ai, que linda! Bom, a gente vai ficando por aqui. Acho que já deu tempo. Já. E, Andresa, o que você deixaria, assim, para as pessoas? O que você deixaria para motivá-las? Vida profissional. Vida profissional falando, eu deixaria que
Nunca desistam dos seus sonhos, por mais impossível que pareça ser para você hoje, por mais que você não tenha condições para isso hoje, mas uma hora dá certo. Então não desacredite. Peça para Deus força e vontade que tudo dá certo. Vida pessoal. Eu acredito que às vezes a gente passa por algumas situações que a gente acha que tá dando tudo certo, mas o preço que a gente paga também é muito alto. E eu acredito que é algo que dá pra gente repensar. Então, tomem cuidados com atitudes, tomem cuidado com. Eu sei que a gente tem por dentro esse lance de, nossa, conquistar, de ter, mas o preço é alto. E eu acredito que dá pra gente pensar mais sobre isso. E o que a Andresa de hoje falaria pra Andresa menininha? Eu acho que a Andresa menininha nunca imaginaria o que ela vive hoje. Nunca. Meu maior sonho na vida era ter uma casa. Era ter uma casa. Na verdade, gente, eu lembro quando eu era criança, eu tinha muita vontade de ser modelo. Tem até uns vídeos meus que eu ficava assim, né? Desfilando, porque eu tinha muita vontade de ser modelo. E esses dias eu tava no Augusto fazendo foto e eu lembrei disso. Eu falei, nossa, olha que coisa. Não fui modelo, mas eu sou modelo da minha loja, eu faço as minhas fotos, eu faço os meus vídeos, eu sou a modelo principal da Charme, então é algo que deu certo. De uma forma ou de outra deu certo e a Andresa de lá de trás, a Andresa criança, jamais imaginaria viver o que ela vive hoje. É isso, gente! Um beijo pra vocês, galera. Muito obrigada, Letícia, pelo papo, pelo café. Eu amei. Eu acredito que histórias mudam histórias e a gente junto vai vencer tudo isso. Amém! Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de um pouquinho do que a Andresa apresentou pra gente. Acompanhem a gente porque terá mais histórias que inspiram histórias. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. E obrigada, Andresa. De nada, obrigada.